parou para pensar por que você sempre acaba em relacionamentos parecidos? Muda o nome, muda o endereço, mas a dor de dar sempre mais e receber menos e o medo do abandono são sempre os mesmos? Hoje a gente vai mostrar para você que você não tem dedo podre, você tem padrões e padrões podem ser quebrados. Eu sou Jéssica, psicóloga clínica. Eu sou a Marina, também psicóloga clínica. E aqui a gente fala de temas do cotidiano com o olhar da psicologia de maneira leve e descontraída. Então, senta aqui com a gente que hoje a conversa é no nosso sofá. O primeiro ponto que a gente queria trazer aqui para vocês é que o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Nem sempre ele vai buscar o que é bom num primeiro momento. Ele busca o que é conhecido, o que é familiar. Então, se você nasceu em um lar, por exemplo, instável, em que seus pais brigavam muito, nem sempre estavam ali disponíveis para você, existia essa instabilidade ali de sentimentos, de vínculos. Quando você entra num relacionamento amoroso ou até de amizade, enfim, você busca esse padrão de instabilidade. Então, se no seu relacionamento ali com o seu parceiro ou sua parceira não tem essa instabilidade, seja um relacionamento mais calmo, mais sereno, pode ser que você vá sentir falta desse seu antigo padrão da instabilidade. Então, para você, aquele relacionamento calmo e tranquilo, ele não vai ser bom, porque ele não vai ser familiar para você. Você vai estar buscando aquele seu padrão antigo que já era conhecido seu. Então, é importante que você esteja atenta a esses vínculos e a esses certos padrões. Opa, será que eu estou buscando o que me era familiar? Por isso que esse relacionamento aqui, que tá mais tranquilo, tá mais calmo, não está me satisfazendo? Muitas vezes você pode sentir até um certo tédio, assim, nossa, que tédio que tem esse relacionamento, acha ele tedioso. E muitas vezes, né, o amor saudável, o relacionamento saudável, ele vai ter esse quê de tédio mesmo. Às vezes as coisas vão estar tão tranquilas, vai estar tudo tão em paz, que a gente começa a ficar pensando ali, meu Deus, isso não tem como isso ser amor, não tem como isso ser paixão, você tá muito tranquilo, você tá muito calmo. E na verdade não, é justamente assim que deveria ser. Sim. Tranquilo, calmo, sem briga, sem confusão, sem gritaria, sem aquela montanha russa de emoções, onde uma hora você tá muito bem e na outra hora você tá muito mal, porque isso não é o saudável. Essa montanha russa de emoções muitas vezes pode estar acabando com o seu psicológico, né? Sim, e muitas vezes, como você já era acostumado a ter esses altos e baixos, esses picos, né? Assim, uma hora tá bem, depois tem uma queda muito brusca, você acaba buscando isso no relacionamento. Mas nem sempre isso é o que vai te fazer feliz ali dentro de um relacionamento estável. Nem sempre isso é o que seria o ideal, né? Sim. Um outro ponto, então, é a ilusão de consertar o outro. É achar, assim, que o seu amor, não, mas comigo, com o meu jeito, essa pessoa, ela vai se endireitar, né? Eu coloquei assim, entrar em um relacionamento achando que o seu amor vai salvar o parceiro. Se eu for boa o suficiente para ele, se eu fizer tudo aquilo que está ao meu alcance para o outro, se eu for assim, a melhor do mundo, ele vai se endireitar, ele não vai mais fazer as coisas que me chateiam, ele não vai mais brigar comigo, a gente não vai mais brigar, ou ele não vai mais me trair. E fica nessa ilusão de achar que tudo aquilo que você fizer, em algum momento vai valer a pena, porque ele vai, né, a outra pessoa, vai ativar um sininho e vai magicamente descobrir que nossa, você é o amor da minha vida, como eu não percebi isso antes, agora eu consigo ver. Mas na verdade, você está se desgastando, você já é bom o suficiente, você já não precisa desse esforço inteiro para alguém te amar do jeito que você é, né? Na verdade, aquele relacionamento ali onde você precisa fazer tudo e o outro só recebe, é um relacionamento desequilibrado. Não tem como a felicidade estar plena ali em ambos os lados, porque o relacionamento ele precisa de doação de duas partes. Pode ser que um dia você doe 70% e a outra parte 30%, e terão dias que a outra parte vai doar 70% e você 30%, e isso vai
caminhando ao longo da vida, mas é um equilíbrio. Ambas as partes precisam estar dispostas ali naquele relacionamento, elas precisam estar se doando para aquele relacionamento. Não é você achar que você vai consertar, que você vai amar tanto o outro, que ele vai consertar, que ele vai melhorar, que ele vai virar uma chavinha e não vai mais fazer as coisas que ele faz, porque, nossa, eu consertei essa pessoa. Né? As pessoas, elas não são consertadas por outras pessoas, elas precisam de desenvolvimento pessoal, de buscar, de ir atrás, de melhorar, para aí sim isso poder acontecer. Porque, claro, gente, as pessoas, elas podem mudar, né? É super possível que uma pessoa mude, mas precisa partir dela e não de você querer mudar essa pessoa e não de você achar que tem a capacidade de mudar alguém. A pessoa pode mudar, mas ela tem que mudar por ela, por querer mudar. Sim, isso só gera um desgaste pessoal seu, porque assim, às vezes a sensação pode ser, quanto mais eu faço, menos eu vejo melhor. E olha como isso vai gerando uma frustração pessoal de que você não está fazendo o suficiente para aquela pessoa, de que talvez você não seja boa o suficiente para aquela pessoa. E não é isso, não é assim, né? Na verdade, você é boa o suficiente. Só que aquela pessoa não consegue enxergar aquilo. Muitas vezes você tá aliando o seu valor pessoal a essa transformação, né? Mas como a Jéssica disse, essa transformação precisa partir do outro. Você não é melhor ou pior por não ter conseguido com que essa pessoa mudasse, né? Assim, isso não tem relação com o que você é, com a pessoa que você é. Muitas vezes a gente acaba atrelando essas duas coisas e é preciso a gente ter em mente que elas são separadas. Eu acho que uma frase muito importante é: você nunca vai ser bom o suficiente para aquele que não quer olhar para você. Não importa o que você faça. Se aquela pessoa não está disposta, não vai dar certo. Então tenha isso em mente. Você é bom o suficiente, você já está fazendo o seu máximo e ainda não está dando certo. Talvez seja, né, um momento de repensar mesmo nessa relação. E aí a gente fala relação aqui, a gente tá falando de qualquer relação, não só o relacionamento amoroso. Muitas vezes relacionamento com amigos, com familiares, né? Sim, todos se encaixam nisso, né? Assim, de que precisa ser um doar e receber. É uma via de mão dupla. Sim, igual a Jéssica trouxe, né? Nem sempre 50-50, mas precisa de ter ali um mínimo de doação e de troca. Porque se for sempre 95 um e 5% o outro, a balança fica muito desigual. Não há um equilíbrio aí. Sim. Né? E um outro ponto que a gente queria trazer também é estar atento aos sinais. Porque muitas vezes quando a gente está ali apaixonado, está envolvido com a pessoa, a gente acaba não percebendo pequenos sinais que a pessoa dá de que ela não é uma pessoa que se encaixa ali para você, né? Assim, às vezes você já esteve em outros relacionamentos passados, então você sabe o que você aceita e o que você não aceita. Mas naquele momento ali do início do relacionamento, que vocês estão se conhecendo, que você acaba se apaixonando, você acaba ignorando essas questões suas passadas, que você já sabe os seus limites, que você já se impôs esses limites, você acaba esquecendo eles. E não se atenta para esses sinais que a outra pessoa está te dando, de que talvez ela esteja ultrapassando esses limites que você se colocou. Então é muito importante que você esteja atento a eles. Sempre lembrar dos seus limites, dos seus valores, do que você gostaria de aceitar dentro desse relacionamento, para que você não se perca, mesmo estando apaixonada. Acho que é o primeiro passo é isso, a gente ficar atenta aos sinais, né? Muitas vezes a gente tende a confundir aquilo que a pessoa faz com aquilo que a pessoa fala. Precisa ter ali uma coerência entre a fala e o fazer. Se a pessoa está falando A, mas ela está fazendo uma coisa totalmente diferente, já tem aí uma incoerência e já é um ponto que a gente tem que ficar atenta, né? Já é uma red flag. Sim. Né? Acho que a gente tem que entender, assim, quais são os sinais e, principalmente, para olhar para esses sinais é entender o que eu não gostaria de ter em um relacionamento.
Você sabe o que você não quer no relacionamento? Você sabe o que você quer em um relacionamento? Quais são, né, os seus interesses naquele relacionamento? Se for num relacionamento de amizade, num relacionamento amoroso, num familiar, o que eu quero nesse relacionamento? E o que eu não quero? O que eu não aceito mais que essa pessoa faça comigo? Porque, né, a gente pode acabar entrando também num ciclo, onde eu falo, olha, Marina, eu não gosto que você faça isso comigo. E aí a Marina me pede desculpas, fala que não vai fazer mais, e aí daí 2 semanas ela torna a fazer. Ela já sabe que eu não gosto, ela já tem consciência de que eu não gosto, mas ainda assim ela continua fazendo. Então, assim, cadê a coerência entre a fala e o fazer? Tá tendo? Não tá tendo? Será que vale a pena eu continuar insistindo, conversando, pedindo ela pra não fazer? E vice-versa também? Ou então ser honesto e falar, olha, ser honesto consigo mesmo, tipo, olha, isso aqui não tá dando mais certo pra mim, né? E a partir do momento que você expõe para outra pessoa quais são os seus limites, até onde você pode ir, até onde você suporta, se a pessoa ultrapassa essa barreira, é porque de fato ela queria ultrapassar. Sim. Porque você expôs isso para ela, você expôs, olha, esse é o meu limite. Então, se ainda assim ela insistiu, é hora de você repensar se de fato gostaria de estar nessa relação ou não. Né? A gente não tá falando que vai ser fácil quebrar uma relação, em momento nenhum. A gente sabe que o processo, ele é difícil, ele é doloroso e que muitas vezes, por ser tão doloroso, que as pessoas se mantêm ali nesses relacionamentos destrutivos, que fazem mal. Mas o processo, né, eu acho assim, você tá sofrendo dentro da relação e vai sofrer fora dessa relação também. Como que você prefere sofrer neste atual cenário? Porque, né, a angústia, ela já tá ali, mas pelo menos fora, como uma pessoa que vive constantemente ultrapassa os seus limites, você fora desse relacionamento, a chance de melhora, ela existe bem maior. Né, no meu ponto. Porque o desrespeito ali dos seus limites não vai estar presente, né? Assim, fora dessa relação. Você vai estar escolhendo estar fora, vivendo aquilo de acordo com o seu propósito. E se você assistiu até o final, assistiu até agora, comenta aqui embaixo a palavra padrão, pra gente ficar sabendo. E se sentir à vontade de comentar alguma história de relacionamento que você já passou, quiser comentar aqui com a gente, comenta aqui embaixo também. Caso você tenha interesse de fazer psicoterapia com a gente ou avaliação psicológica, nós trabalhamos com as duas coisas, pode entrar em contato com a gente pelo link que a gente vai deixar aqui na descrição ou no QR Code do vídeo. É isso. Ativa o sininho, dá o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo, no nosso sofá. Beijo!